Molongango loué, na pesi atampakate. Seyo, Yesu Masia. La 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 la. Mwana na nzambe. Yesu ilonga nanga. Ah. Yesu bikama. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom les amoureux de la parole. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu des armées. Rien que pour sa grâce, pour la Salat Kabiso chaque jour. Nous voulons écouter ce témoignage, surtout pour les hommes de Dieu qui ne marchent pas correct devant la face de Dieu, et pour les enfants de Dieu. On ne pas laisser les enfants par-ci, par-là. C'est notre soeur, c'est notre enfant, c'est notre bien-aimé. Alors, par la grâce de Dieu, écoutons le message ou le témoignage de notre soeur. Nous sommes dans l'église Lille. Vida Nova. Que Yamini, Amigo était absolument solo. J'espère qu'on va portugais, du sud de l'interpréter. Et comment qui l'ennemi aux oies de délivrance nayo Na primeira começada, eu já tinha feitiço, não gostava de falar, porque também tinha medo de eu sozinha também tinha medo de coisa que andava a fazer. Depois ouvi outras crianças ser livradas. Andava a falar como essas crianças têm um feitiço, conseguem ser livradas só assim. Depois fui perguntar naquelas mesmas pessoas. Eu vou falar no meu pastor assim, vou ter um feitiço para ser livrada como outras crianças. Eles falaram que eu não posso pegar deliberação, tenho que ficar como eles, eu não posso buscar nem pouca glória, porque se eu busquei glória, vou ficar boa pessoa, não vou começar a fazer coisa que eles andavam a fazer, me mandaram. E depois eu olhei até das crianças, comecei a lhes olhar um a um. Depois minha mãe me viu a fazer com o dedo, minha mãe me falou. Me deram como uma maçã. Maman, papa, zala na sécurité pa ya bana. Na maçon ezali pomme vert de ba pesa ki misala mabe ba bebisa destiné ya vie ya mwana oyo. Yo muto tika ka mwana biliali. Yo muto tika ka mwana kotambola na bandako na bandako. Yo muto tika ka mwana na yo à la portée de tout le monde. Oyebi beta dame na bangote. Tala misala satana na massa ya pamba la bebisa ki vie ya mwana. Tango liaki maçon après. Depois a minha irmã de família mesmo, ela tinha me fazer sentar no beco. Me falou, toma essa maçã, come. Eu também comi, minha avó veio me falou, estás comendo quê? Falei, estou comendo maçã que ela me deu. Esse maçã, metá um pouco na aí, né? A tudo na aí, eu não uso ali a minha. Ele respondeu que depois eu falei assim, depois a minha avó falou assim, eu estou vendo a etapa dessa criança, né, bom, não fica mais perto dela. Minha avó já tinha mau sentimento, mau espírito, andava a falar.
andava falando para ficar perto dessa criança, ela tem feitiço. Também nós não acreditávamos. Koko na ye azalaki vraiment révélé ya koboya ye kosangana na bandeko oyo to mwana oyo apesaki ye sorcellerie. Alors bien aimé, maman, papa, il faut revêtir l'esprit en Zambie. Oyo ba ko discerner. Ce n'est pas moi na nyonso to akozala porter na ndako na yo. Ce n'est pas mutu nyonso tu po expose kabana na yo. Tala ba conséquences ndenge eza ko frapper libota oyo et par la grâce de Dieu nous avons la délivrance et la mission. Alors tant aux yeux maintenant sorcellerie. Où non maintenant? Ma pesa bon musala ni. Me mandavam trabalho de matar minha mãe. Azagotinda ya mama ba botina. Todas as crianças que apanharam feitiço, primeiro trabalho que eles mandavam sempre era matar mãe e pai. Musala liboso tango bato bazwaka sorcellerie batinaka bango première recommandation soit baboma papa baboma mama oyo papa oyo oza dans le Seigneur te. Il est temps ya comprendre makambo ya malamu. Bible ezoloba boye Josué ezoloba moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Pelisa moto na ndako na oyo ya priere bana na ona kelasi priere ava bakende bazozonga priere même là on va lire prier. Sinon te bino ne bozalaka ba cible ya liboso au monde à ténèbres Seigneur. Ndo moni ba bote bele ba kufa. C'est parce que le monde à ténèbres est réclamant. Aí andam fazer lista das pessoas que vão morrer, andam fazer primeira lista das mães que vão meter coisa que vão morrer. Voilà, c'est la liste ya bato ba kufa, ils na journée. Surtout na ba maman ba kufa to batato ba kufa. Wana já na monde na mama. Nós temos uma lista grande que tem todas as pessoas. Eles terão câmera de toda a cidade da França, da África do Sul. Não vê todas as pessoas da câmera. Bazana ba caméra oyo ezwaka na France. Mokili mobimba bazana ba caméra na bango. Oyo bazwaka. Bazotala mokili. Lokola kitala. Não vê no espelho. Bamona ba bato nyonso. Ezala okima olobi no na kimi kindoki na ke na Belgique. Bazomona. Okimi kindoki ke na Allemagne bazomona. Ya mwana bien aimé dans le Seigneur. C'est important au batama na makila Yesu. Ok maman. Sikoyo tango yozu. Est-ce que vous avez un nombre ya bato esi bobe bomi? Bato yo. Nem tenho aqueles números, não tenho medo. Donc le nombre ya bato bomi não tenho. Não tem o mesmo número, também não contar, eles só mato, lhes dou. Mato, lhes dou, eles comem, ficam felizes comigo. Eles matam fácil, procuram uma pessoa embora que não sabe rezar, uma pessoa embora que não importa com rezar, sai 1 hora, 2 horas, 3 horas. Até pessoa que reza, eles vão procurar uma maneira fácil. Donc, awa eza problème que bazoluka na bato basambelaka te bakolia yo bakomoma yo facilement ezala bato basambelaka balukaka toujours porte d'entrée po bakota po badestabilize yo yango wana bien aimé dans le Seigneur il faut toujours kozala kosengela être vigilant na nyonso ozosala na esiko makambo ozosala kofongola baporte te parce que monde a ténèbre elukaka bamanière nini ya kodestabilize. Eles andam todo lado. Você pensa tipo como tô andar, ninguém tá me seguir. Mas não é assim. Você tá pensando tipo ninguém tá me seguir, mas você não sabe. Eles também terão poderes para não ficar invisíveis. Outro pode te fazer calar a boca, outro pode fazer você parar, não para conseguir mais andar. Outro pode ficar invisível, só bater em palmas. Bien aimé, ndeko baboye ata na nzela ozomona lokola moto azolanda yo te or bango balataka invisibilité na bango
bakotaka na banzela mpona kolanda yango wana moto asimbami kati na Yesu. Bible elobi ete c'est l'Éternel Dieu qui dirige bapa ya bajuste. Eles só não conseguem seguir pessoas que andam mesmo com Deus, com Deus, com Deus, com Deus mesmo. Bango bakokaka te bato baza na elembo ya Nzambe oyo batambolaka sembo liboso na Nzambe bakokaka bango. Que rezam mesmo muito, que adoram mesmo Deus, que nunca fizeram pecado, que mesmo fizeram pecado, eles não conseguem. Bandeko oyo batambolaka sembo bakokaka bango te, pe ba oyo bakimaka lisumu mpe mabe bakokaka bango te. Sikoyo tango manœuvre nyonso wana esalaka ntango bokotaka na bandako ya bato bobebisaka nini po bozwa bato si facilement? Eles moram, antes de fazer plano, antes deles sozinhos entrar na casa das pessoas, tem que acontecer com o plano. Tem que acontecer com o plano. Ou buscam uma cobra, mandam cobra na casa das pessoas. Como mandam cobra na casa das pessoas, as pessoas também fugem. Fugem, vão lá fora, eu fico a noite inteira lá fora, outras pessoas andem 21 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eles não se preocupam também, não se preocupam, podem mandar uma cobra só te picou, te mordeu, você caíste, tiraram teu coração, te levaram aí, te meteram na prisão, te comeram. Ok. Na monde na bango baorganizaka malamu avant baatake baplanifiaka. Le monde ya ténèbre planifiaka makasi. Batindaka banyoka na bango okomona lokola fourmi, okomona lokola eloko moko moke esui yo ezokane ezali moko ya baformule ya monde ya ténèbre ekufisi brusquement bamort oyo tomonaka bamort moko subite. Attention, biloko mbele eutaka na monde ya ténèbre aplanifiaka yango pour que ba récupérer sacrifice na bango. Sikoyo mpona ntina na yo mission na yo maintenant na ndako na bino obebisaki Estraguei arca, televisão. Abebisaki arca, on appelle ça frigo. Obebisaki frigo pour ça la bango. Quand obebisaki yango Frigo não era frigo. Arca não era arca. E arca? Não, Congélateur. não. É cemitério. Arca neza cimetière. Donc frigo wana nde comme cimetière. Donc mona frigo oyo kena komela mai ya malili. Donc so bakoti na ndako no babebisi yango nzoka eza cimetière na yo. Isso todas as pessoas têm um pouco cuidado como andam, falam, pisam, pegam. Outras pessoas falam, eu peguei, encontrei 500. Encontrei isso. Afinal eles te meteram como vais pegar. Não é doença. Morreste. Donc na monde ya ténèbre système ya kolokota bambongo oyo bakobwaka bambongo na nzela yo lobi eza chance na ngai oyo lokoti yango nzoka nde omisombi maladi po emema yo na kufa wana bastratégie ya monde ya ténèbre ndenge ebongisa sikoyo apart arca Televisão. abebisi télévision sikoyo ekomaka nini Televisão se transforma nada. Televisão eles só vejam. Televisão meter câmera. Ok. TV oyo babengi télévision ekomaka caméra nzoka yo ozotala boye nzoka bazotala yo mpe na monde ya molili bozotalana sans pour autant oyeba ke ndenge oza na bazoverifie yo esika nyonso ozali mpe likambo oyo ozosala. Donc soki oza na mwana ya misala mabe luka délivrance ya mwana wana au plus vite que possible pour ne pas que vie na yo bomoi na yo ekozala contrôler surveiller à chaque instant. Isso que eu vou te falar. Mãe, pai, criança que você gosta de... Vossa mãe fala, você não come comida das colegas. Você aí, se vossa mãe não vos deu dinheiro para comprar assim, foram pedir nas colegas. Yango azopesa conseil na bana ezala na école kozwaka biloko ya bana misusu te kolia biloko ya bana misusu te parce que na nzela baekole mpe bazobebisa oyo papa na ona mama no bapesi yo yango wana nde yo osalela. Você não vai comer, você não vai morrer, ti mesmo não te deram, você vai voltar, vai comer em casa. Não é para pedir nas colegas, tipo, outras pessoas apanham feitiço, comeram comida da colega. Belé na bato bazwaki ndoki parce que bazolia biloko ya bacollègue na bango na classe
il faut ça la keba mingi na mwana na yo pe kobena matoi makasi parce que mission bango ba pesa ki ezalaki au moment Maman. maman no azalaki na zemi betela biso maintenant. Primeiro tentaram eu para matar minha mãe, para tirar primeiro o meu irmão que estava na barriga dele. Eu tentava tirar meu irmão quando estava na barriga. Isso que você estão vendo outras crianças ficam em cima da cabeça, afinal ele não está olhando você, está olhando a maneira de te atacar ou de te matar. Olho de livro, mamãe metia sempre olho de livro na barriga antes de dormir. Até mesmo que chegou 1 hora, 2 horas, 0 hora, ela metia olho de livro, abria a porta, metia olho de livro em toda a porta de lá fora. Ela não se importava da hora. Ela molongangolue na pesi atampata te seyo Yesu Masia la 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 Mwana na Nzambe Yesu ilonga nanga Yesu bikamwa